Boa noite, professora, tudo bem? Hoje, a pedido da senhora, eu vim fazer a prova do livro. E o livro que eu escolhi da minha ficha foi esse, Veneno Digital. A história desse livro conta sobre uma garota com pais muito ricos. E ela morava num apartamento muito luxuoso de São Paulo, que, ela estudava numa escola super chique, com um nível acadêmico muito alto. O pai dela, Antônio, era vice-presidente de um banco muito, muito importante. E de um dia para o outro ele foi demitido. Não se preocuparam e continuaram gastando dinheiro como normalmente. A mãe dela, Leda, muito vaidosa, como sempre, ela falou que não precisavam se preocupar porque o pai dela iria arrumar um emprego novo de um dia para o outro, assim, porque ele era um contador com 20 anos de carreira pela frente, que ele tinha tido no banco. E ela falou para eles não se preocuparem porque ele iria arrumar um novo emprego fácil. E eles continuaram gastando sem se preocupar. Até que um dia o dinheiro acabou e eles tiveram que pedir emprestado para familiares, para o banco e tal. Aí o pai dela arrumou um novo emprego, só que em outra cidade com um salário inferior ao que ele estava ganhando nesse banco. Aí eles tiveram que se mudar de cidade, ela teve que mudar de escola, novos amigos, novas pessoas para conhecer e tal. O sonho dela, a Camila, no caso, era ser atriz, uma atriz de cinema. Só que a mãe dela não aceitava muito, ela não queria, ela queria que ela fosse, tipo, uma médica ou qualquer outra coisa. Até que a Camila consegue convencer a mãe dela a fazer uma escola de teatro que tinha nessa cidade onde eles estavam. Ela falou pra mãe dela que a mãe dela não precisava se preocupar porque ela continuaria com os estudos normalmente. Então a mãe dela aceitou e deixou ela ir a essas tais aulas de teatro. Aí ela vai à primeira aula de teatro dela. Ela conhece logo na entrada, ela se depara com um menino muito bonito e então ela fica, vamos supor assim, apaixonada. Aí ela também conhece uma garota chamada. Um minuto. Ela conhece uma menina chamada Elo, que era uma garota mais velha, de uma aparência mais gordinha, mas uma pessoa muito boa. Esse menino que eu falei que logo que ela chegou no curso, ela se deparou com ele e achou ele muito lindo, era o Bruno. E outra pessoa que ela se deparou também que não foi muito legal com ela foi a Soraya e a Tieko. E o Bruno, a Soraya e a Tieko eram tipo um grupinho fechado, tipo os amigos metidos da escola. Então ela entra dentro da sala de aula, ela se senta na última cadeira, porque a mãe dela, antes dela ir para esse curso, fez ela vestir uma roupa, tipo, toda certinha, de riquinha, o que ela não queria, ela odiava isso, porque ela não gostava, tipo, de ser diferente. Aí, quando ela chega no curso, ela senta na última cadeira da sala de aula, e chega dentro da sala de aula o Tuca, um menino de uma aparência mais grandinha, mais fortinha, com um moicano na cabeça, de cabelos vermelhos. E ele fala com ela, diz algumas coisas, dá boas-vindas e tal. Ele é bem legal. Aí, depois de tudo isso, vai chegando mais gente e tal. Aí chega o professor e fala que eles vão fazer uma peça muito importante. E nessa peça é Romeu e Julieta. Aí ele fala que eles iam ter vários treinamentos e tal. Aí o professor pede para eles montarem grupos, para eles conseguirem, tipo, se conversarem melhor, fazerem novas amizades, porque tinha gente nova. E então é isso. Aí nesse grupinho que o professor pede,
Fica a Camila, fica a Elo e o Tuca. Essas pessoas ficam num grupinho fechado e aí eles começam a se tornar amigos. Depois de tudo isso, vem mais algumas coisas e tal. Aí vem os testes para quem vai ser, por exemplo, Romeu e Julieta e tal. Antes desses testes, acontece uma coisa. A Camila, ela, quando ela estava indo embora, ela toda vez ela ia pro ponto de ônibus. E um certo dia, ela ficou mais tarde para treinar os textos que o professor tinha pedido em grupo. Então, ela fica até mais tarde no ponto de ônibus sozinha. E lá acontece uma coisa. Chegam 3 meninos diferentes, tipo, de rua, assim, e começam a mexer com ela, falar com ela, brigarem com ela e tal. Aí eles, tipo, como se fossem ladrões, eles chegam e falam pra ela, pedem a corrente dela e tal. Então, o Bruno, esse tal menino, ele chega e espanta esses 3 garotos que chegaram para tentar roubar a Camila. Então, depois disso, eles começam a conversar, a Camila muito assustada, fica grata com o Bruno e tal. Aí, o Bruno decide levar ela até em casa, de ônibus, isso, né? Então, eles vão até em casa de ônibus e quando chega na casa dela, em frente ao apartamento da casa dela, no caso, o Bruno, eles falam algumas coisas e o Bruno beija a Camila. Aí, beleza, ela fica encantada, achando que o mundo ia virar outra coisa, mas ainda assim ela estava apavorada por causa do roubo que ela sofreu. Aí ela entra em casa e continua, ela conta pra mãe dela, a mãe dela fica mais brava ainda e é isso. Aí, a partir desses momentos, começam a ter as peças as peças não, desculpa, os treinamentos e tal, pra poderem escolher quem vai fazer os papéis principais, os papéis da peça Romeu e Julieta. Aí, no meio disso, a Camila estava muito apaixonada pelo Bruno e a Soraya, namorada do Bruno, descobre isso. E ela já não gostava muito de Camila. A partir desse momento, ela começou a gostar menos ainda. Aí, a Soraya, com toda essa raiva, ela faz uma foto dentro do camarim e posta na internet. Antes de uma foto, ela só tira uma foto. Aí ela faz uma montagem com mais outros 2 meninos. Nessa foto, a Camila, ela tava, como posso dizer, nua, pelada. Porque elas estavam no vestiário se trocando, que era uma coisa normal, porque era um vestiário só de meninas. E a Soraya tira uma foto disso e coloca mais 2 meninos, incluindo o Tadeu. E isso dá meio errado. Antes de tudo isso, esqueci de contar, o Bruno e a Camila começam a namorar, por isso que a Soraya ficou tão mais brava. E o Tadeu era meio que o melhor amigo da Camila. E ele fica meio triste porque a Camila acaba se separando dele, porque eles eram melhores amigos sempre juntos e ela começa a andar mais com o Bruno. Aí ele fica bravo. Aí o Tadeu, ele participa dessa montagem. Aí dá todo um rolo com a escola, a Camila, ela tinha conseguido o papel, ela ia ser a Julieta do filme, e isso acabou meio que atrapalhando tudo. A escola falou, não, você não vai mais ser Julieta, e aconteceu muitas coisas. Aí, no meio de tudo isso, o Bruno, ele termina com ela, porque quando ele vê a foto, ele acha que foi tudo culpa da Camila. Então, ele para de falar com ela e tal. Aí chega um momento em que a escola consegue descobrir o que aconteceu, que quem fez o vídeo, fez toda essa maldade foi a Soraya, e daí a Camila ganha o papel de novo e fica toda feliz, e o Bruno volta com ela e eles
ficam felizes. É isso.